Bom dia, amados irmãos e irmãs. Vamos iniciar a aula de hoje com a permissão do Senhor. Feche os seus olhos para nós orarmos, por favor. Senhor, nós estamos aqui carentes da Tua misericórdia, da Tua graça. E agradecemos, Senhor, por mais um dia e mais um momento de ensino, de aprendizado que o Senhor tem dado a nós como igreja, Senhor. Fale aos nossos corações, que a Tua palavra, Senhor, mude a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de viver, Senhor. Nos ajude a isso, por favor, Pai. Eu peço por mim e pelos meus amados irmãos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, continuando esta matéria que nós estamos seguindo a respeito das regras para se criar um filho delinquente, eu peço a você para você despertar do sono, se você estiver com sono agora, fazer a leitura em voz alta comigo do que nós já vimos até aqui. O que já vimos? Vamos lá. Regra número 1, leia bem forte, por favor. Comece... Muito bem. Regra número 2. Quando ele aprender palavrões, ria-se dele. Isto o fará pensar que é engraçadinho e o encorajará a aprender frases mais engraçadinhas ainda, que mais tarde vão lhe deixar completamente sem jeito. É verdade, essa é uma regra infalível, né, para criar um filho desobediente, teimoso e delinquente, né? Regra número 3. Nunca lhe dê treinamento espiritual algum. Espere até que ele tenha 21 anos e deixe-o decidir por si mesmo. Regra número 4, que já vimos. Evite errado. Pode desenvolver nele complexo de culpa. Isto condicionará seu filho a acreditar mais tarde, quando for preso por roubar um carro, que a sociedade está contra ele e que está sendo perseguido. Regra número 5. Apanhe tudo que seu filho deixar espalhado. Livros, sapatos e roupas. Faça tudo por ele, e assim ele se acostumará a jogar todas as responsabilidades em cima dos outros. Muito bem. Caminhando agora nas seguintes regras, eu gostaria, nesta manhã, com a permissão do Senhor, de ver a regra número 6 e a regra número 7. E a regra número 6 é essa. Olha só que ensinamento valioso por detrás dessa regra. Leia comigo bem forte, vamos lá? Brigue com sua esposa ou marido frequentemente na presença dos filhos. Deste modo, eles não ficarão chocados mais tarde, quando o lar se desfizer. Eu gostaria de ouvir de você o que você entendeu a respeito dessa regra. Por favor, vamos lá. Tá claro, né? Tá claro. Hã? Não brigar. Exato. Isso, Suriel, muito bem. O primeiro princípio e o primeiro ensinamento para nós é nós não vivermos em pé de guerra em casa, principalmente marido e esposa e o marido. Mas, se isso acontecer, nós precisamos aprender, com sabedoria, a lidar com isso entre nós, como casal, e, consequentemente, com relação aos filhos, que muitas vezes presenciam as nossas discussões, as nossas brigas, as nossas discórdias. A regra é essa: para que o filho fique com uma instabilidade emocional, com uma insegurança com relação ao relacionamento pai-mãe e entre pai e filho. Instabilidade é porque ele presencia tudo isso e não vê como os pais tratam as brigas, as discórdias. Por exemplo, acontece de nós brigarmos lá em casa e brigarmos na frente das meninas, mas a gente vai para o quarto, trata, né, conserta o que tiver que consertar, mas muitas vezes, por conta da discussão ter sido tão séria na frente das crianças, das meninas, a gente deveria, e temos buscado fazer isso, tratar com as crianças, com as meninas, falar assim: filhas, nós discutimos feio aqui na frente de vocês. E o pai e a mãe querem pedir perdão porque nós fizemos isso. Não foi bom. Vocês perdoam o papai e a mamãe? Por quê? Se nós formos para o quarto, tratar e abre a porta do quarto, e aí as crianças vão olhar e falar: mas espera aí, algo mágico aconteceu dentro do quarto, que parece que tudo voltou ao normal? O que aconteceu? Fica uma incógnita. Então, a cruz, o tratamento, o pedido de perdão é o evangelho na prática sendo pregado para os filhos. Os filhos precisam entender que como que o pai e a mãe se reconciliam. Não há outro caminho a não ser o perdão. O perdão. Eles precisam ver isso.
Tá? É o que nós vamos aprender. Pois não, Pablo? Somos o quê? Espelho. Muito bem, nós somos espelho, exatamente. Esse termo que o Pablo usou, espelho, nós vamos usar com uma outra palavra, mas exatamente isso que o Pablo falou, nós vamos usar na conclusão das duas regras desta manhã. Nós somos espelho para os nossos filhos. Eles estão nos olhando e nós somos modelo, tanto negativo quanto positivo. Exatamente. Muito bem. Textos bíblicos importantes a respeito da regra número 6, a respeito de brigar na frente dos filhos, e aí deixar isso para lá, e está tudo bem, vida que segue, e olha só, o que a palavra de Deus nos ensina a respeito de discórdia, de contenda, de discussão, o que nós precisamos aprender pela sabedoria bíblica a lidar com isso, como nós devemos lidar com isso. Provérbios tem muitos ensinamentos a respeito de discussão, contenda, briga, discórdia, não é? E olha só os princípios de Deus a respeito desse pecado que nós cometemos muitas vezes entre nós e entre o casal. Olha só, Provérbios capítulo 15, versículo 1. Leia bem forte comigo. Provérbios 15, 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Olha só que interessante. Muitas vezes quando nós estamos numa discussão entre o casal, e os filhos presenciam, não somente nós atiçamos ira entre nós dois como casal, mas no coração dos filhos também vai sendo produzido um sentimento de insegurança, um sentimento de abalo emocional e muitas vezes ira. Ira no coração dos filhos. Os filhos muitas vezes vão olhando o casal brigando e as palavras sendo ásperas, e o tom de voz e tudo mais, os filhos vão absorvendo isso e vai atiçando no coração dos filhos essa ira também. Esse princípio se aplica com relação a isso. Olha só que interessante. A resposta branda desvia o furor. Quando nós estamos no início, quem sabe, de uma digamos, nós não estamos nos concordando com relação a um assunto. A gente precisa buscar de Deus sabedoria para nós não deixarmos isso escalar de tal forma que chegue a uma discussão em gritaria. Deus nos livre de agressões, né, das mais diversas que existem entre os casais. Olha só que interessante. Os filhos desfrutam quando nós estamos buscando de Deus sabedoria para lidar com os nossos problemas. Os filhos vão ver que nós temos problemas. Eu não estou pregando aqui para os pais passarem para os filhos que não há problema entre o casal. Não é isso. Mas os filhos precisam ver como tratar o problema entre o casal. Não é? Esse texto é muito importante. Pois não. Uhum. É verdade. Isso, hein? Aham. Amém. 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 Isso. É viver a verdade, né, na frente dos filhos. Mas os filhos conhecem os pais mais do que ninguém. Não adianta, né? A- Exato. A gente consegue, né, fazer uma cara comprida na frente dos irmãos e demonstrar que está tudo bem. Aham. Então deu certo a briga. Ah, entendi.
Entendi. Tá explicado. A televisão colorida foi fruto de uma briga. Entendi. Pois não, pai? Ah, isso. Isso. Né, o próximo versículo vai falar mais ou menos isso. Não, claro, pode falar, pode falar. Nós temos que buscar não ter problema, né? Mas acontecendo, a gente precisa saber como lidar com isso, não é? Isso. Olha só o próximo texto, ó, Provérbios 17:1. Esse texto mostra o seguinte: melhor é um bocado seco e tranquilidade. O que é um bocado seco? Uma vida simples, não uma vida de, né, de luxo. Uma vida de luxo, mas quando tem guerra, é uma vida de guerra. O luxo não muda nada isso. Então é melhor um bocado seco, uma vida simples, né? Um lar comum, mas onde há tranquilidade. E nós, pais, precisamos ser promotores de tranquilidade do nosso lar, não promotores de tensão, promotores de tranquilidade, do que a casa cheia de carnes, ou seja, totalmente abastada, mas com brigas constantes, brigas constantes. O casal é um casal eletrizante. Um encosta no outro e dá choque. Não é? Uma vez chegou um pastor para fazer uma visita na casa de uma família e a criança estava lá no quarto, a menininha estava lá no quarto brincando e aí o pastor ali lidando com o casal na sala, estava tudo bem e tal. E aí a menininha lá no quarto, mas você é isso, fica quieta, eu já falei para você, quantas vezes eu tenho que repetir? E o pastor ouvindo aquilo, aí de repente ele ficou curioso, vou perguntar para o pai e para a mãe, o que está acontecendo ali no quarto? Aí o papai e a mamãe falaram, a menina está brincando com a bonequinha. Aí o pastor falou, posso lá ver? Pode, vamos lá. Aí foi o casal com o pastor no quarto da menininha. A menininha estava com um bonequinho e a bonequinha. Uma mulher e um homem. E assim, fica quieta. Você não me ouve. E aí o pastor falou, oi, fulaninha, tudo bem? Oi, pastor, tudo bem? O que você está fazendo? Eu estou brincando de papai e mamãe. Então é algo comum, é algo corriqueiro, e isso não é bom, não é? Uma família onde tem briga. E olha só Provérbios 17:14, ó. Começar uma discussão é como abrir uma represa. É ou não é? O que é abrir uma represa? Quando você represa é uma água represada. Quando você abre um fio d'água assim numa represa, quem segura? Não tem como, né? Aconteceu há pouco tempo atrás, numa represa dentro de um condomínio de luxo aqui em Campo Grande, a represa estourou. A barragem estourou. O que aconteceu? Ela inundou, essa água represada, né, tomou conta do condomínio e inundou várias casas. Várias casas. Não é? Então, quem segura? Então, quando a gente começa a discutir, é melhor nós buscarmos de Deus sabedoria para parar. Por quê? Porque a gente não sabe onde vai dar. As consequências são, muitas vezes, inevitáveis e a gente não vai conseguir depois, né, contornar tudo isso. Olha lá, começar uma discussão é como abrir uma represa. Por isso, desista antes que surja o conflito. Desista antes que surja o conflito. Outro texto, Mateus 5:9. O que nós somos? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Nós precisamos, no lar, buscar esse ambiente de pacificação. Não é um ambiente de falsidade, onde aparenta não ter problema, mas sim tem problema. Mas o que nós precisamos promover? Paz. Isso. Porque nós somos filho de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Levanta a mão. Isso, se somos filhos de Deus, vamos buscar pacificação. Né? Outro texto para encerrar, Colossenses 3:13. Esse é o caminho para todos nós, pais e mães. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Qual é o caminho para nós quando há discussão, briga? É o perdão. Não tem outro remédio. Não é sair, não é passear, não é comprar presente. Isso não resolve. É a cruz. Nós precisamos pedir perdão.
E se nós nos ofendemos mutuamente, nós precisamos pedir perdão um para o outro. E se os filhos presenciaram uma discussão grave, pesada, que deixou instabilidade no coraçãozinho dos filhos, nós precisamos, como pais, remendar, curar essa ferida que foi aberta naquele coração, que não é culpa deles. E falar, olha, o pai pediu perdão para a mãe, ela pediu tanto para eu fazer tal coisa e eu não fiz, vocês presenciaram que ela ficou brava comigo, e ela tem razão, me perdoe, filha, porque o pai... E ainda assim eu tentei justificar, briguei e falei alto com ela, me perdoe, filha, porque eu briguei na frente de vocês, a mãe também faz isso. Isso vai curando o coraçãozinho da criança e vai mantendo uma estabilidade, é o que nós vamos ver no próximo slide. E o caminho é esse. E o exemplo maior de perdão é o exemplo que Deus nos concedeu. O apóstolo Paulo, ele não nivela um perdão mútuo somente na horizontal. Perdoe-se mutuamente porque o pastor está ensinando e o pastor dá exemplo de perdão. Não, o exemplo de perdão não é o exemplo do pastor. O exemplo de perdão é o exemplo de Deus para conosco, Cristo para conosco. Olha só, assim como o Senhor perdoou vocês, como que Deus perdoou a gente? Incondicionalmente. Não jogou no nosso rosto o que nós fizemos, mas Ele perdoou. Ele quitou aquela dívida. Não devemos mais nada para Ele. Assim como Deus nos perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Né? Esse é o caminho. Não tem outro remédio para você e para mim, pecadores. Aplicações, vamos lá. A natureza humana é tendente a contendas e conflitos, é ou não é? Tem um ditado, né, que não é cristão, que é assim, o ditado é, eu dou um boi para não entrar numa briga e dou uma boiada para não sair dela. Isso não tem nada de bíblico. Né? Mas o coração humano ele é tendente a conflitos, é tendente a discórdias, por conta do orgulho, por conta da soberba, por conta do eu quero que seja feita a minha vontade. E se eu quero que seja feita a minha vontade, qualquer coisa que venha atrapalhar esse meu desejo pecaminoso, humano, de fazer a minha vontade, se a minha esposa contraria a minha vontade, eu fico bravo. E aí eu vou, né, esticando a corda, né, para que a minha vontade prevaleça. E aí acontece, porque o meu coração é já tendente a conflito, e o coração dela também, de todos nós, tendentes a brigas e contendas. Por causa do pecado, dificilmente conseguimos fugir de discussões por nós mesmos, é ou não é? E, infelizmente, discussões acontecem entre marido e esposa e, mais triste ainda, diante dos filhos. Todavia, o caminho para se evitar discussões e contendas é ser cheio do Espírito Santo de Deus, seguindo os ensinamentos da Bíblia. Então, primeiramente, você tem segurança da sua salvação, amém? O Espírito Santo habita em você, amém? Você está como habitação do Espírito Santo, amém? Então, nós precisamos, você e eu precisamos encher-nos do Espírito para nós darmos fruto do Espírito. Fruto do Espírito. O poder que nos contém, o poder que segura a nossa natureza pecaminosa é o poder do Espírito Santo. Não há outro poder. Não é o seu poder humano, não é você fazendo penitência, não é você batendo 3 vezes na cabeça e falar, eu sou tonto, eu sou tonto. Não é assim. Você precisa se encher do Espírito. E encher do Espírito 2 pontos principais. Como que nós fortalecemos o Espírito em nós. É isso que Paulo ensina em Efésios capítulo 5. Como que nós nos enchemos cada vez mais do Espírito? Lendo a palavra e orando. Esses são os 2 pontos principais. Lendo a palavra e orando. Outro ponto que vem na terceira linha é comunhão. É vida de igreja. O Espírito se fortalece dentro de nós dessa forma. Mas não tem como, se não estudarmos a palavra de Deus e orarmos, não tem como o Espírito estar ativo em nós. Cheio, enchendo-nos cada vez mais, não é? Precisamos disso. Então, o que fazer quando ocorrer contendas entre o casal na frente dos filhos? Resposta, não há outro caminho senão reconhecer o erro e pedir perdão. Reconhecer o erro e pedir perdão, esse é o caminho. Eu não posso chegar na frente, quando tratei com a minha esposa, tá? Estou bem com ela. Chego na frente das meninas e falo, mas você viu o que sua mãe fez comigo? É melhor vocês verem como eu tenho agido. Já criei uma baita de uma lacuna, uma divisão dentro do lar, no casal, entre o casal. Né? Já coloquei o filho contra a mãe. Eu preciso reconhecer o meu erro e pedir perdão, ponto. Ou então, por exemplo, chego a pedir perdão, eu errei, mas também vocês viram o que sua mãe fez, né?
Nunca nós vamos... Deus não deixou na palavra de Deus nós confessarmos o pecado dos outros. Não há na Bíblia confissão de pecado de terceiro. Confissão de pecado é própria. É de nós precisamos confessar os nossos pecados. Não é? É isso. Confissão e pedir perdão. Equivocadamente, agora olha só que interessante, temos o entendimento de que pedir perdão aos filhos, isso aqui eu parafraseei, eu escrevi de uma outra forma, o que Ted Tripp escreve no livro Dica para Pais, que eu estou baseando o estudo naquele livro, Dica para Pais. E olha só que interessante o que ele escreveu, e eu trouxe para você entender. Temos o entendimento, equivocadamente, de que pedir perdão aos filhos é demonstração de perda de autoridade, é ou não é? Se eu pedir perdão para o meu filho, ele vai achar que eu sou fraco, que eu perdi a minha autoridade sobre ele. Mas não, esse é um entendimento equivocado, é errado. Nada disso. Quando reconhecemos de forma humilde e sincera nosso próprio pecado e pedimos perdão aos filhos, olha só que interessante, reafirmamos e ornamentamos, reafirmar e ornamentar. Reafirmar o filho está vendo, nossa... Essa é a autoridade que meu pai e minha mãe têm sobre mim. Olha que esse é o modelo, esse é o espelho que meu pai e minha mãe estão mostrando para mim. Nós reafirmamos a nossa autoridade e nós ornamentamos. O que é ornamentar? É embelezar a nossa autoridade como pais. Os nossos filhos, quando veem que nós nos abaixamos humildemente, abaixar é modo de dizer, mas se você quiser também abaixar e conversar com ele, pedir perdão, mas assim, se humilhar, falar, filho, filha, eu errei, me perdoe. Isso aumenta a honra que o filho tem com relação ao pai, à mãe. Isso aumenta o desejo do filho, que já está entendendo o caminho do evangelho. Isso aumenta o desejo dele ser como o pai e a mãe dele são, porque eles estão buscando ser como Cristo, humilde. Não é? Esse é o caminho, ir para a cruz. Os filhos vão vendo isso. Não vai diminuir a nossa autoridade, pelo contrário, vai reafirmar a nossa autoridade. E acima disso, e acima disso, fazendo isso, nós estamos honrando a Deus. Honrando a Deus. Se errar é humano, admitir o próprio erro e pedir sincero perdão pelo pecado cometido é cristão. Ok, nós erramos porque nós somos pecadores. Você é humano e você erra. Ok, esse é um lado da moeda, mas você é crente, você é cristão, você confessa que você foi salvo pela graça de Deus e que você deseja praticar, obedecer à Bíblia, ok? Sim, então é cristão você reconhecer os seus próprios erros e pedir sincero perdão pelos seus pecados. Isso é cristão. O que não é cristão é se manter endurecido no erro, na justificativa dos erros, dos pecados, é achar que está tudo bem, ou achar que, não, eu errei, mas nem foi tanto assim, ela errou mais. Isso aí não é cristão. Isso aí é humano. Isso aí vai tensionando cada vez mais a discussão, a contenda, a discórdia, vai apertando o cinto e vai ficando cada vez mais difícil. E o relacionamento fica insustentável quando não há perdão. E quem sofre? Os filhos. Diante disso, a harmonia e constante reconciliação dos pais, firmemente comprometidos um com o outro, olha só que interessante, e os filhos vão vendo, quando o casal vai tratando, vai pedindo perdão, e eles vão vendo esse caminhar de cruz no lar, os filhos vão vendo que os pais, nada separa os pais. Seja orgulho do pai, seja orgulho da mãe, mas isso não é capaz de separar os pais. Os filhos vão vivendo uma vida de estabilidade, olha só. Os filhos vão vendo que os pais estão firmemente comprometidos uns com os outros, um com o outro. Traz segurança e estabilidade emocional aos filhos. Porque muitas vezes, quando o pai e a mãe brigam, os filhos lá no quarto ouvem aquela discórdia, aquela discussão, e falam, será que os meus pais vão se separar? Não sei se você já passou isso com relação aos seus pais, não é? Mas é o que vem no coraçãozinho da criança. Principalmente quando não está entendendo, né, o caminhar dos pais com relação à prática da cruz, do evangelho. Mas aí vai ser bom cada vez mais. Primeiro o marido falar para a esposa, nada vai nos separar, absolutamente nada. Não tem pecado, não tem culpa, não tem nada que possa nos separar. Eu sou seu e você é minha, nós somos um do outro. Só a morte nos separa. E aí falar para os filhos também, falar para as meninas, ó, nada vai separar o papai e a mamãe, absolutamente nada. As discussões que nós temos, sim, nós discutimos, mas a gente precisa buscar de Deus sabedoria e nós afirmamos para vocês. E isso não vai separar o papai e a mamãe. Isso mantém harmonia, mantém estabilidade e segurança
para os nossos filhos. Pois não, pai? Amém. Sim. Uhum. 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 Isso. Uhum. Amém. Muito bem, é isso mesmo. Amém. Trago para nós encerrarmos a regra número 6, uma escrita do pastor Alistair Begg. Olha só que interessante o que ele escreveu a respeito desse assunto. As 3 frases mais importantes em qualquer relacionamento são, lê comigo bem alto: sinto muito, eu estava errado, por favor, me perdoe. Amém. Essas são as 3 frases que mantêm relacionamentos entre pessoas e principalmente no casal. Sinto muito, eu estava errado, eu errei, me perdoe. Eu errei, eu fiz isso. E é bom nós darmos nome ao pecado também, porque nós precisamos reconhecer e entender o porquê que nós erramos e onde nós erramos, né? Sinto muito, eu estava errado, por favor, me perdoe. Amém? Alguma consideração a mais com relação à regra número 6? Vamos à regra número 7, então. Leia comigo bem forte. Dê-lhe todo o dinheiro que quiser. Não permita que ele trabalhe para ganhar dinheiro, porque ele teria que adquirir as coisas com as mesmas dificuldades que vocês. E aí, o que vocês entenderam sobre isso? Hã? Errado, né? Errado. Tem que trabalhar. Olha, só você leu o conteúdo da aula de hoje. Muito bem, tem esse texto reproduzido aí. Quem não trabalha, que também não coma. A Rafa falou essa semana, meu pai gosta desse texto. Muito bem, é isso. Gente, é um entendimento muito errado, é uma proteção maléfica para os filhos você aplicar isso para a vida dele. É mal, faz mal para eles. Mantê-lo intocável com relação a tarefas, atividades, ofício, trabalho, responsabilidade. É lógico, você precisa dosar, de acordo com a idade, o que o filho pode, até onde ele pode ir, mas ele tem que já, desde pequenininho, ter um senso de responsabilidade, de trabalho, de esforço. Se tirou um carrinho do lugar, se ele conseguiu tirar, você acha que ele não vai conseguir guardar? Não é? Isso. Isso. Pode sim ser gratificado. Isso, amém. Legal. É isso. É importante também você, em alguns momentos, né, aplicar esse tipo de dinâmica, né, com relação à responsabilidade, às tarefas dos filhos. Sim, gratifique-o, mas também não é tudo que ele vai fazer você tem que gratificar, porque senão ele vai ficar sem vergonha, ele vai ficar sempre, né, naquela questão, só vou fazer se meu pai me der. Não, aí não. Porque o filho tem que fazer acima de tudo, porque é uma ordem do pai. E se é uma ordem do pai e da mãe, ele tem que fazer. E a gratificação no coração dele é: obedeci. Ponto. Agora, com certeza, elogio é muito bom, gratificar com dinheiro mesmo, ou então com alguma coisa. Nós vamos passear se você fizer tal coisa, hein? Vou comprar um lanche do Mac para você. Legal, muito bom. Tá? Vamos aos textos bíblicos que nos ensinam muito sobre esse assunto do trabalho. Provérbios 6, 6-11. Esse texto mostra sobre a formiga, o maior exemplo bíblico de trabalho. Formiga. Vamos lá, leia comigo. Vá ter com a formiga, ó preguiçoso. Observe os caminhos dela e seja sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. No verão, prepara a sua comida. No tempo da colheita, ajunta o seu mantimento. Para um pouquinho aí, veja, a formiga
Salomão, ao analisar a formiga, ele escreveu esse texto mostrando que a formiga é o maior exemplo de trabalho e ela não precisa nem ter gente mandando nela, que ela tem proatividade para fazer as coisas. E ela não para, ela sabe que na época tal ela precisa fazer tal coisa, na outra época ela não vai ficar parada, ela continua cuidando, tendo responsabilidade com relação ao trabalho. Que interessante. Não tem comandante, não tem oficial, não tem quem mande. Ó, preguiçoso, até quando vai ficar deitado? E tem muitos filhos que gostam de ficar deitado, né? Tem muitos filhos que gostam de ficar deitado. Mas tem hora que o papai, no momento, tem que falar, ó, filho, levanta. Não, vai esticar o corpo, vai fazer tal coisa. Não, passar uma tarefa para você. Não fica deitado. Quando se levantará do seu sono, um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar. E se continuar assim, sono, cansaço, braço cruzado, não quero fazer, não, tá cansado. Se tá sol, não faz porque tá sol. Se tá chuva, não faz porque tá chuva. Não, eu vou ficar descansando. Tá cansado de tanto descansar e continua descansando. E aí, se continuar nessa pegada de preguiçoso, o que vai acontecer? A sua pobreza virá como um ladrão. O que vem como um ladrão? Inesperadamente, mas é a colheita de uma plantação de preguiça. Do nada, aquele preguiçoso vai olhar e falar, meu Deus, não tenho nada, estou pobre. Por quê? Ele se dá conta de que ele não foi diligente no trabalho. Né? A miséria atacará como um homem armado. Outro texto, Provérbios 12, 11. Quem lavra a sua terra terá comida com fartura. Me fale uma coisa, você que conhece sobre agricultura. Se você não plantar, você não vai colher, certo? Está claro isso? Então, se você não trabalhar, você não vai ter sustento daquilo que você não trabalhou. É tão óbvio, né? Mas muitas vezes a gente quer, eu quero, né, ter uma vida melhor. Eu quero melhorar na minha profissão. Mas não faz um curso, não se aprimora, não regaça as mangas, né? não é diligente no trabalho, só chega atrasado e sai mais cedo, mete atestado na segunda-feira, é relapso, né? Não é diligente. Então jamais vai prosperar. Por quê? Porque não planta como né? O óbvio, plantar para colher. E o texto continua, mas quem corre atrás de fantasias não tem juízo. E muitas vezes jovens estão correndo atrás de fantasias, algo fantasioso, porque eu vi na internet que vai dar certo, hein? Olha, se eu investir 10, eu vou ganhar 1.000 daqui 10 dias. É? Rapaz, se fosse fácil assim, todo mundo ia deixar de trabalhar e fazer isso, meu irmão. Faz isso não, trabalhe. Não vive de fantasia. Não vive de fantasia. Viva do trabalho, que a palavra de Deus diz. Plante para você colher, mas não viva de fantasia, por quê? Mas quem corre atrás de fantasia não tem juízo. Também. Isso. E ter isso como um sustento. Exatamente. Amém. Amém. Nós precisamos buscar levantar cedo, trabalhar, ser diligente, porque a partir desse esforço realmente nosso é que vem a contrapartida do salário, do dinheiro, da comissão. E é isso aí, tá bom? Outro texto, Provérbios 24, 27. Cuide dos seus negócios lá fora, apronte a lavoura no campo e depois edifique a sua casa. Olha só que interessante esse texto. Esse texto nos mostra aqui, antes de nós, no final do versículo, no original, edifique a sua casa, constitua um lar. Então é alguém que ainda não constituiu um lar. Então é um solteiro. Então é um solteiro. E o que o solteiro precisa fazer para, lá no fim da linha, casar-se, constituir um lar, ter uma família? O que ele precisa fazer antes disso? Cuide dos seus negócios lá fora, apronte a lavoura no campo. O que é isso? Trabalhe, meu irmãozinho. Trabalhe. Se o jovem está procurando uma Sara, se o jovem está procurando uma Rebeca, ele precisa estar se preparando para que, se ele encontrar a Sara ou encontrar a Rebeca, ele esteja com a lavoura pronta, tenha emprego, porque você vai tirar uma menina da casa dos pais, que ela tem ali o mínimo de conforto e sustento, para quê? Para viver de amor? Amor não enche barriga. Precisa
trabalhar. Ah, não, pastor, nós vamos começar a namorar, mas eu estou fazendo um curso e, assim, se Deus quiser, daqui 5 anos eu acredito que eu vou ter um emprego, sim. Tá? Aí o pastor vai orientar no seguinte sentido. Espera um pouquinho, meu irmão. Espera essa situação se firmar, se confirmar para você efetivamente começar a namorar e visando o casamento. É muito perigoso. Jovens, adolescentes, novos, começarem a namorar só pelo encanto, né, de dizer que tem um namorado ou uma namorada, mas não tem uma perspectiva. Porque o namoro visa o casamento, não é para namorar para perder, para, né, gastar tempo. É perigoso. Então visa o casamento. Então se visa o casamento, como que você vai pagar? Porque meu irmãozinho, minha irmãzinha, a luz vai chegar no seu nome, a água vai chegar no seu nome. Quem vai ter que pagar é você. Você não vai viver como uma filial da casa dos seus pais. É com você o negócio. Então você precisa ter um mínimo de condições, e isso eu estou falando trabalho, para você poder sustentar quando você vier a se casar. Não é? Tem que passar o tempo trabalhando. Muito bem. Olha lá, Provérbios 26, de 13 a 16. Entenderam esse Provérbio 24, 27? É um princípio muito importante para você ensinar o seu filho, sua filha, que está querendo namorar, está querendo casar, visa um casamento. Então, ó, esses são os princípios, esse é o caminho. Né? Não comece um namoro irresponsavelmente. Não, de jeito nenhum. Vamos lá, Provérbios 26, 13 a 16, mais um texto sobre preguiça. O preguiçoso diz, e olha o que o preguiçoso diz: um leão está no caminho. Eu não vou fazer tal coisa, por quê? Porque tem um leão no caminho entre mim e o trabalho. Existe um leão que me impede de sair daqui debaixo dessa coberta. Hã? Né? É um leão na cabeça dele, né? Então tem um leão no caminho. Um leão está no meio da rua. Não, pai, eu não posso trabalhar, não. O pessoal fala aí que se eu pegar um ônibus ali é perigoso eu ser assaltado, pai, não posso sair de casa, não. É? Isso. É. Não vai procurar emprego, porque se encontrar, lascou, né? É isso mesmo, olha lá. Olha só que interessante a analogia do sábio Salomão. Ó. A porta gira nas dobradiças. Como que a porta gira? Eu vou tentar mostrar para vocês como a porta gira. A porta se mexe, mas ela sai do lugar? Não. Ó, a porta gira nas dobradiças. O preguiçoso se vira na cama. Aí o pai e a mãe falam: ô menino, menina, se mexe aí. Tá bom, tô me mexendo. Aí se mexe na cama. Pra lá, pra cá, no sofá. E o sofá já até pegou a forma do corpo, né, do jovem, do filho, da filha. O preguiçoso põe a mão no prato e não quer ter o trabalho de a levar à boca. O preguiçoso é mais sábio aos seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. Ou seja, é verdade, tem hora que é duro de, né, lidar com o preguiçoso. Você tenta falar para ele: você precisa mandar currículo, meu irmão. Você precisa trabalhar. Não. Sabe o que é? Eu prefiro assim. Eu acho que é uma direção de Deus para a minha vida. Ah, é? 7 homens que sabem responder bem, ou seja, têm um juízo, né, tem discernimento, estão tentando ajudar aquele preguiçoso, aquela preguiçosa, mas ela tem na cabeça dela já algo formado de que não preciso trabalhar. Isso é muito perigoso. Ele se acha mais sábio aos seus próprios olhos, né? E aí, terminando, 2 Tessalonicenses 3,10, um texto não é marquino, mas é paulino, um texto paulino. Vamos lá, Marco, lê bem alto para nós aí, vai. Porque quando ainda estávamos com você, ordenávamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Isso, muito bem. O contexto aqui, nessa segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, era o seguinte: a igreja dos Tessalonicenses estava vislumbrada com a segunda vinda de Cristo. O Senhor vai voltar, Ele está para voltar. E aí o que eles equivocadamente decidiram? Se o Senhor vai voltar, eu não vou trabalhar, eu vou viver na dependência do Senhor, eu vou ficar quietinho, aguardando o Senhor voltar. Mas Paulo falou: tudo bem. Ele explica, em 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, explica a respeito da segunda vinda de Cristo, mas ele fala: não, nós precisamos continuar vivendo. Não, eu não ensinei para parar de trabalhar aguardando a volta de Cristo. Pelo contrário, e Paulo é firme. Se não quer trabalhar, também não coma. Pai, mãe, coloque esse versículo na geladeira do seu filho. Não, na geladeira da sua casa para o seu filho ver. Se você não trabalhar, você não vai pegar pão com maionese não para você comer. Você quer comer Hellmann's ainda? Trabalha, meu filho.
né? Olha lá, ó. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. E aí vamos caminhar para as aplicações e encerrando a aula de hoje. Você sabia que Deus formou o homem e a mulher para trabalhar? Sim, sim. Há estudos comprovados de que o corpo humano, ele foi feito para ficar de pé. E poucos momentos do dia ficar deitado. Se o corpo, né, o Rock pode nos ajudar, que entende essa questão também da postura do corpo. Se o corpo ficar muito tempo deitado, ele começa a ter complicações, caras, má formação de membros. O corpo foi feito para ficar de pé. De pé. E o que é ficar de pé? Agir. Pois não? Isso, exato. Por isso que tem, às vezes, em alguns momentos do expediente, né, uma ocupação, né, atividade de ginástica laboral, né, para realmente não ficar com o corpo sentado, parado. Né? Muito bem. Então, mesmo antes de Adão e Eva caírem no pecado, eles tinham obras significativas a realizarem com alegria. O pecado, o trabalho não veio por causa do pecado, não. Adão e Eva já trabalhavam antes do pecado. O que veio depois do pecado é o sofrimento, né? A tristeza, a amargura no coração, porque eu tenho que trabalhar. Segunda-feira, a semana tinha que começar na terça. Por quê? Por causa do pecado. Mas o homem já foi comissionado por Deus para trabalhar, homem e mulher. Lavrar a terra, dar nome aos animais. Muitas coisas ele tinha que fazer. Pois não, B? Quer falar? Se ficar doente, é verdade. Aí não tem como trabalhar, né? Tem que dar uma, né? Tem que afastar, tem que meter um atestado. Vai ficar bom. Isso mesmo. Mas não pode depender de Bolsa Família, não. Tá bom. Vamos lá. Então, e é para nós trabalharmos com alegria. Com alegria. Por quê? Se os nossos filhos nunca forem ensinados biblicamente sobre a alegria e a honra envolvidas no trabalho, e se lhes permitirmos direcionarem a si mesmos a uma vida de entretenimento ou prazeres, ou seja, só entretenimento, só prazer, nunca trabalho, nunca responsabilidade, tudo chega na mão, na bandeja, na boca. Não, filho, pode deixar que a mamãe abra sua boca e eu te dou o lanche aqui. Não precisa pôr a mão no prato. Olha, o preguiçoso tem preguiça de pôr a mão no prato. Não, nós não podemos criar os nossos filhos direcionando-os com relação a entretenimento e prazeres constantes. Eles jamais compreenderão a importância do trabalho para o qual foram criados. Nós fomos criados para o trabalho e nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos. Então, comece, olha lá, desde pequeno, com pequenas tarefas. Com pequenas tarefas. Faça isso, meu irmão, minha irmã. Ele vai aprender a valorizar o trabalho. Ele vai aprender a querer. O menino vai chegar um momento em que ele fala, não pai, mãe, eu quero ter o meu próprio sustento. Eu posso fazer um curso? Eu posso mandar currículo para ser caixa do mercado tal? Eu queria ser tanto ser caixa. Aí o pai e a mãe vão avaliar com sabedoria, mas não vão frear naquela superprodução, falando, não, meu filho. Enquanto você estiver aqui na minha casa, o pai vai te sustentar. Não. Principalmente o homem. Jamais. Jamais. De jeito nenhum. 14 anos quer trabalhar? 15 anos quer vender picolé, né? Geladinho? Incentive. Tá bom? E aí a gente termina, então, com essa conclusão que o irmão Pablo trouxe a respeito da palavra espelho, e aí eu vou usar o termo correlato, que nós somos modelos. Vivemos em uma sociedade carente de modelo e referencial, tanto para o pedido de perdão, reconciliação, cessação de briga, de contenda, de discussão. Você vê na internet discussão? Você vê postagem onde tem discussão, tem muitos comentários? Mais do que postagens onde tem conteúdos importantes para o seu crescimento, para o seu bem. Por quê? Porque discussão não tem fim. Discussão não tem fim. O mundo não tem referencial de alguém que falando, vamos parar de brigar. Não, eu quero paz. Eu quero reconciliação. Vamos pedir perdão, chega. Vamos parar. O mundo não tem esse modelo. Mas nós temos, biblicamente, modelo. A palavra de Deus é o nosso referencial. Não é? Porém, nunca se esqueça disso, papai e mamãe. Tanto o caminho do perdão e da reconciliação, quanto a diligência para o trabalho. Veja, importante também entender que o mundo, muitas vezes não mostra
o caminho correto do trabalho. O caminho correto do trabalho é nós trabalharmos para glorificar a Deus, primeiramente. Mas o mundo mostra, ou é para a nossa própria glória, para eu viajar, para eu ir para Paris, para eu me enriquecer, para mim, ou mostra o caminho, né, da vadiagem, que é não trabalhar, né, preguiça e tudo mais. E o aumento dessas bets, por exemplo, você sabe o que são bets, né? O aumento disso é que muitos homens e mulheres estão recorrendo a jogos de apostas pela internet, por quê? Porque não querem trabalhar. É uma tendência de 5 a 10 anos para cá. E é isso. É uma falsa ilusão de um ganho fácil. Mas não é isso. Isso é um enredo. Isso é um engodo, né? É uma isca que te fisga, que você não consegue sair mais, e quando você ganha 100, você aposta 100, você ganha 200, você aposta 200, e nunca tem, e acaba com você. Então, o mundo não tem esse referencial correto, mas a palavra de Deus tem. Então, o modelo dos pais é muito importante com relação a reconciliação, tratamento, pedido de perdão, e a diligência para o trabalho, o esforço, a responsabilidade, né? Tudo isso para honra e glória do nosso Deus. Isso. Amém? Amém. Senhor, mude os nossos corações e que a Tua palavra ganhe a nossa mente para nós, de fato, entendermos o que o Senhor requer de nós, a sabedoria do Senhor para nós vivermos de forma que honre o Senhor, temendo ao Senhor, e que sejamos canal de bênção nos nossos lares, na nossa igreja e na sociedade, no nome de Jesus. Amém. Amém.